Em meados do século XIX, nas vastas planícies do norte, Crazy Horse, cavalo louco, um guerreiro Lakota, se destacava como líder da banda Oglala. Desde cedo, ele se rebelou contra a crescente invasão dos colonos americanos no território indígena. Com o governo dos Estados Unidos determinado a ocupar as terras nativas, Crazy Horse pegou em armas, decidido a defender o modo de vida tradicional de seu povo. Crazy Horse! Entre os campos de batalha das grandes planícies do norte, Crazy Horse se destacou em confrontos históricos, como a emboscada devastadora na Batalha de Fetterman e a célebre vitória sobre o General Custer na Batalha de Little Bighorn. Esses momentos o imortalizaram como um guerreiro temido e respeitado, tanto por seus aliados quanto por seus inimigos. Mas sua luta foi além das vitórias no campo de batalha. Crazy Horse representava a resistência incansável de um povo que se recusava a ver sua cultura ser destruída. Fique conosco enquanto exploramos a incrível trajetória de Crazy Horse, o guerreiro Lakota que desafiou um império para proteger seu povo e suas terras. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O nascimento de um líder. As origens de Crazy Horse. As origens de Crazy Horse sempre foram envoltas em mistério, com fontes divergindo sobre o ano exato de seu nascimento. A maioria dos relatos, no entanto, concorda que ele veio ao mundo em algum momento entre 1840 e 1845. Seu pai era um Oglala e sua mãe era uma Mini-Conjou. Sunka Bloká afirmou que ele e Crazy Horse nasceram no mesmo ano e na mesma estação, algo que os registros censitários e entrevistas situavam em 1842. Por outro lado, Piterré Vopturra, homem medicina e conselheiro espiritual dos Oglala, disse que Crazy Horse nasceu no ano em que o grupo ao qual ele pertencia, os Oglala, roubaram 100 cavalos no outono. Essa era uma referência ao calendário Lakota, conhecido como Contagem de Invernos. A Contagem de Invernos dos Oglala registrava esse roubo de 100 cavalos, um evento mencionado também por Cloud Shield e possivelmente por American Horse e Red Horse, como algo que ocorreu entre 1840 e 1841. Histórias orais transmitidas por parentes na reserva Cheyenne River apontavam para a primavera de 1840 como o momento de seu nascimento. Na noite em que Crazy Horse morreu, seu pai contou ao tenente A.J.R. Lemley que o ano de nascimento de seu filho foi 1840. O pai de Crazy Horse, nascido em 1810, também se chamava Tasunke-Witko Crazy Horse. Quando o menino nasceu, foi chamado de Chang Ohang, que significava entre as árvores, indicando sua ligação com a natureza. Sua mãe, Tassina Lalawing Rattling Blanket Woman, nascida em 1814, deu-lhe o apelido de Ferring, filho encaracolado, cabeludo, ou Zizi, cabelo claro, por causa de seus cabelos encaracolados e claros, parecidos com os dela. Infância e formação de caráter. A infância de Crazy Horse ocorreu numa época em que os Sioux ocidentais raramente viam homens brancos, e quando isso acontecia, geralmente eram comerciantes ou soldados. Ele foi educado rigorosamente conforme os costumes tribais.
Naquele tempo, os Sioux valorizavam o treinamento e o desenvolvimento de seus filhos, celebrando cada passo importante com festas. Essas celebrações incluíam a generosa distribuição de recursos aos necessitados, muitas vezes até empobrecendo os pais. A primeira palavra, o primeiro animal caçado e a chegada à idade adulta eram marcos que eram celebrados com grande pompa, beneficiando os pobres na medida do possível. A grandeza de espírito, a generosidade, a coragem e a abnegação eram vistas como qualidades essenciais para um servidor público. Essas qualidades, no entanto, eram frequentemente vistas como fraquezas no comércio e na busca por lucro. A vida de Crazy Horse começou dentro desse contexto. Sua mãe, cuidadosa e amorosa, nunca impediu o treinamento físico rigoroso imposto pelo pai. A educação de Crazy Horse foi construída sobre uma base espiritual e patriótica que o preparou para o serviço público desde cedo. Quando Crazy Horse tinha cerca de 4 anos, a banda da tribo ficou presa por uma nevasca severa. Com escassez de alimentos, seu pai, um caçador incansável, saiu todos os dias em busca de comida, apesar da dificuldade. Finalmente, após muito esforço, ele conseguiu trazer 2 antílopes para casa. O menino montou seu pônei de estimação e começou a cavalgar pelo acampamento, convidando os idosos a ir até a tenda de sua mãe para buscar carne. Nem seu pai nem sua mãe haviam dado autorização para isso. Logo, homens e mulheres idosos estavam alinhados em frente à tenda, prontos para receber a carne, por conta do convite do menino. A mãe teve que distribuir quase toda a carne, guardando apenas o suficiente para 2 refeições. No dia seguinte, ao pedir comida, o menino foi informado de que os idosos haviam levado tudo. Sua mãe comentou: "Lembre-se, meu filho, eles foram para casa elogiando seu nome, não o meu ou o de seu pai. Você precisa ser corajoso e estar à altura de sua reputação." Crazy Horse tinha uma grande paixão por cavalos, e seu pai lhe deu um pônei quando ele ainda era muito jovem. Ele se tornou um excelente cavaleiro e acompanhava o pai nas caçadas de bisão, aprendendo a arte da caça ao segurar os cavalos de carga enquanto os homens perseguiam os bisões. Naquele período, os Sioux usavam poucas armas de fogo, e a caça era feita principalmente com arcos e flechas. Outra história de sua infância revela que, aos 12 anos, Crazy Horse saiu para procurar cavalos com seu irmão mais novo. Ele amava o irmão e ensinava pacientemente o que já havia aprendido. Durante a busca, encontraram algumas árvores de cerejeira silvestre carregadas de frutos maduros e começaram a comer. Enquanto estavam ali, foram surpreendidos por um urso que atacou repentinamente. O jovem Crazy Horse empurrou seu irmão para a árvore mais próxima e saltou sobre as costas de um dos cavalos. O cavalo, assustado, correu por uma boa distância antes que ele conseguisse controlá-lo. Quando finalmente conseguiu dominar o animal, Crazy Horse virou o cavalo e voltou para enfrentar o urso. Ele gritava e balançava seu laço sobre a cabeça. O urso, que inicialmente parecia disposto a lutar, acabou se virando e fugindo. O homem que contou essa história mencionou que, apesar de jovem, Crazy Horse já demonstrava uma presença que até mesmo um urso pardo evitava. Acredita-se que um urso silvertip enfrentaria qualquer coisa, exceto um sino ou uma corda de laço. Então o garoto encontrou exatamente o que precisava para afastar o urso. Era comum entre os meninos Sioux da época esperar no campo após uma caçada de bisões até o pôr do sol, quando os filhotes famintos saíam em busca de suas mães. Então as crianças se divertiam com uma caçada simulada, laçando os filhotes ou levando-os para o acampamento. Crazy Horse se destacava como um garoto determinado. Em um desses desafios, os meninos mais velhos o desafiaram a montar em um bezerro de bisão de bom tamanho.
Crazy Horse aceitou o desafio e montou o bezerro, permanecendo em suas costas enquanto o animal corria berrando pelas colinas, seguido pelos outros meninos em seus cavalos, até que o bezerro parou, exausto e tremendo. Ascensão como guerreiro e líder. Aos 16 anos, Crazy Horse se juntou a um grupo de guerra contra os Groventres. Ele estava na linha de frente do ataque e rapidamente demonstrou sua coragem ao seguir de perto um dos guerreiros Sioux mais destacados, chamado Hump. Crazy Horse atraía o fogo inimigo e circulava em torno da guarda avançada dos adversários. De repente, o cavalo de Hump foi atingido, fazendo com que ele caísse. Os guerreiros inimigos correram para matá-lo ou capturá-lo enquanto estava no chão. Em meio a uma chuva de flechas, o jovem Crazy Horse saltou de seu cavalo, ajudou Hump a subir em sua sela e montou atrás dele, conseguindo levar o amigo para a segurança, apesar de serem ferozmente perseguidos pelos inimigos. Dessa forma, Crazy Horse participou de sua primeira batalha ao lado do mestre da guerra indígena. E Hump, no auge de sua carreira, declarou que Crazy Horse seria o próximo grande guerreiro dos Teton Sioux. Durante esse período da vida de Crazy Horse, como era costume entre os melhores jovens, ele passava muito tempo em oração e solidão. O que realmente ocorreu durante seus dias de jejum no deserto e nas colinas áridas permanece um mistério, pois essas experiências só se revelam completamente ao longo de uma vida inteira repleta de batalhas e honrada com velhice. Apesar de ser muito procurado por seus colegas, Crazy Horse se mantinha notavelmente reservado e modesto. Contudo, no momento do perigo, ele se destacava, mostrando uma liderança natural. Crazy Horse era um típico bravo Sioux e, sob o ponto de vista de sua raça, um herói ideal, vivendo no auge da evolução dos índios americanos e mantendo em seu caráter o que havia de mais refinado e nobre na vida espiritual deles, algo que se perdeu com o contato com a civilização material. Ele nutria um profundo respeito por Hump, o guerreiro incomparável. E os dois se tornaram grandes amigos, apesar da diferença de idade. Os homens os chamavam de o urso pardo e seu filhote. A dupla frequentemente salvava a situação para os Sioux em escaramuças contra tribos vizinhas. No entanto, em uma ocasião, eles enfrentaram uma batalha perdida contra os Snakes. Os Sioux estavam em plena retirada e sendo rapidamente dominados pelos números superiores. O velho guerreiro caiu em uma última investida desesperada. Apesar de estarem desmontados, Crazy Horse e seu irmão mais novo mataram 2 inimigos e conseguiram se retirar. Durante suas perseguições ao inimigo, Crazy Horse, como costumava fazer, muitas vezes se abstinha de matar e apenas golpeava os adversários com um galho, demonstrando que não temia suas armas nem se preocupava em gastar as suas. Ao tentar essa abordagem, ele perdeu seu único irmão, que o imitava de perto. Em uma incursão, um grupo de jovens guerreiros liderado por Crazy Horse atacou um posto avançado, matou um dos sentinelas, dispersou os cavalos e perseguiu o tratador até o portão do forte, atraindo o fogo da guarnição. O líder escapou ileso, mas seu jovem irmão foi derrubado de seu cavalo e morto. Ainda com menos de 20 anos, Crazy Horse participou de uma grande caçada de bisões no inverno e voltou com 10 línguas de bisão, que enviou à tenda do conselho para um banquete dos conselheiros. Em um único dia de inverno, ele havia matado 10 bisões com seu arco e flechas. Os caçadores mal-sucedidos e aqueles sem cavalos rápidos ficaram gratos por sua generosidade. Quando os caçadores retornaram, cantaram canções de agradecimento. Crazy Horse sabia que seu pai era um caçador experiente e possuía um bom cavalo. Então não levou carne para casa, praticando o espírito dos ensinamentos de seu pai. Ele atingiu a maioridade durante a crise entre os Estados Unidos e os Sioux. Mesmo antes desse momento, Crazy Horse já havia provado seu valor para seu povo na guerra indígena.
Ele havia arriscado sua vida várias vezes, e em algumas situações era quase um milagre que ele tivesse salvo a si mesmo e a outros. Não era um orador nem filho de um chefe. Seu sucesso e influência derivavam puramente de sua personalidade. Até aquele momento ele nunca havia lutado contra os brancos, e na verdade nenhum feito de bravura era contado por matar ou escalpelar um homem branco. Guerras contra os brancos e vitórias notáveis. Quando Crazy Horse tinha 21 anos, todos os chefes Teton Sioux das planícies do Oeste se reuniram em conselho para decidir sobre sua política futura em relação aos invasores. Até aquele momento, os acordos anteriores haviam sido feitos por grupos individuais, cada um por si, e todos eram amigáveis. A ideia predominante era que o país era vasto o suficiente para permitir a presença dos comerciantes brancos sem conflitos. Eles haviam permitido a trilha do Oregon, mas agora, para sua surpresa, fortes estavam sendo construídos e guarnecidos em seu território. A maioria dos chefes defendia uma forte resistência. Havia alguns homens influentes que ainda desejavam viver em paz e estavam dispostos a negociar outro tratado. Entre esses pacifistas estavam White Bull, Two Cattle, Four Bears e Swift Bear, até mesmo Spotted Tail, que mais tarde se tornaria um renomado chefe da paz, estava naquele momento ao lado da maioria que decidiu, no ano de 1866, defender seus direitos e território pela força. Seriam realizados ataques aos fortes dentro de seu país e a todos os invasores. Embora Crazy Horse não participasse das discussões, ele e todos os jovens guerreiros estavam de acordo com a decisão do conselho. Apesar de sua juventude, Crazy Horse já era um líder entre eles. Outros jovens guerreiros notáveis eram Sword, o irmão do homem que por muito tempo foi capitão da polícia em Pine Ridge, o jovem Hump, Charging Bear, Spotted Elk, Crow King, No Water, Big Road, He-Dog, o sobrinho de Red Cloud e Touch the Cloud, amigo íntimo de Crazy Horse. O ataque ao Forte Phil Kearny foi o primeiro resultado da nova política. Crazy Horse foi escolhido para liderar o ataque aos lenhadores com o objetivo de atrair os soldados para fora do forte, enquanto um exército de 600 homens os esperava. O sucesso dessa estratégia foi ainda mais consolidado pela habilidade magistral de Crazy Horse em comandar seus homens. A partir desse momento, iniciou-se uma guerra generalizada. Sitting Bull considerava Crazy Horse um dos principais líderes de guerra, e até mesmo os chefes Cheyenne, aliados dos Sioux, praticamente reconheciam sua liderança. Durante os 10 anos seguintes de guerra defensiva, Crazy Horse não era conhecido por fazer discursos, apesar de sua tenda ser o ponto de encontro dos jovens. Ele era encarregado de colocar em prática as decisões do conselho e frequentemente consultado pelos chefes mais velhos. Semelhante a Osceola, Crazy Horse ascendeu rapidamente. Como Tecumseh, estava sempre impaciente para a batalha. Como Pontiac, continuou lutando enquanto seus aliados buscavam a paz. E como Grant, o soldado silencioso, era um homem de ações e não de palavras. Ele venceu Custer, Fetterman e Crook, e ganhou todas as batalhas que empreendeu, exceto em uma ou duas ocasiões em que foi surpreendido no meio de suas mulheres e crianças, mas conseguiu escapar com segurança de situações difíceis. No início de 1876, seus mensageiros trouxeram notícias de Sitting Bull de que todos os grupos errantes se reuniriam no alto do rio Tongue, em Montana, para festas e conferências de verão. Havia notícias contraditórias da reserva. Rumores indicavam que o exército lutaria contra os Sioux até o fim, enquanto outros diziam que uma nova comissão seria enviada para negociar com eles. No início de junho, os índios se reuniram e formaram uma série de acampamentos que se estendiam por 3 a 4 milhas, com cada bando mantendo seu próprio espaço.
Em 17 de junho, batedores trouxeram notícias sobre o avanço de um grande corpo de tropas sob o comando do general Crook. O conselho decidiu enviar Crazy Horse com 700 homens para encontrar e atacar o inimigo. A maioria dos guerreiros era jovem, muitos com menos de 20 anos, representando a força da juventude Sioux. Eles partiram à noite com o objetivo de surpreender as tropas de Crook. No entanto, a cerca de 3 ou 4 milhas de seu acampamento, encontraram inesperadamente alguns batedores Crow. Houve uma troca rápida de tiros e os Crows fugiram em direção ao acampamento de Crook, seguidos pelos Sioux. Os soldados foram avisados da aproximação, tornando impossível penetrar no bem protegido acampamento. Crazy Horse tentou várias vezes atacar com seus homens mais valentes para forçar as tropas a sair do forte, mas apenas conseguiu atrair seu fogo. Ao cair da tarde, ele se retirou, decepcionado, e voltou ao acampamento. Seus batedores permaneceram para observar os movimentos de Crook e mais tarde relataram que ele havia recuado para Goose Creek, parecendo desinteressado em continuar os combates. O verdadeiro culpado pela covardia em relação ao destino de Custer foi Crook e não Reno. Se Crook tivesse continuado seu caminho para se encontrar com Terry, ele poderia ter interceptado Custer e mudado o curso da guerra. Em vez disso, Crook recuou para o Fort Meade, temendo Crazy Horse e seus guerreiros. Os índios agora cruzaram a divisão entre os rios Tongue e Little Big Horn, onde se sentiam seguros. No entanto, foram pegos de surpresa pelo general Custer em meio a seus jogos e festividades ao meio-dia, enquanto muitos estavam fora em caçadas diárias. No dia 25 de junho de 1876, o grande acampamento se estendia por mais de 3 milhas ao longo da planície, atrás de uma fina linha de álamos. Havia filas circulares de tendas, variando de meia milha a 1,5 milhas de circunferência. Algumas grandes tendas brancas se destacavam. Estas eram os clubes dos jovens guerreiros. Crazy Horse pertencia aos Corações Fortes e à Tocala, ou Tenda da Raposa. Ele estava assistindo a um jogo de arremesso de anéis, quando recebeu o aviso da aproximação das tropas. Apesar de serem pegos de surpresa, os Sioux e Cheyenne eram homens de prontidão e responderam imediatamente. As mulheres e crianças, por outro lado, estavam confusas. Cães uivavam, cavalos corriam de um lado para o outro, perseguidos por seus donos, enquanto muitos dos homens mais velhos cantavam suas canções nas tendas para encorajar os guerreiros, elogiando o coração forte de Crazy Horse. Crazy Horse rapidamente selou seu cavalo de guerra favorito e partiu com seus jovens guerreiros em direção à extremidade sul do acampamento. Contudo, um novo alarme surgiu da direção oposta. Ao olhar para cima, ele viu a força de Custer no topo da colina, do outro lado do rio. Em um instante, compreendeu a situação. O inimigo planejara atacar o acampamento simultaneamente de ambas as extremidades. Sabendo que Custer não poderia atravessar o rio naquele ponto, Crazy Horse imediatamente liderou seus homens para o norte, em direção ao Val, a fim de interceptá-lo. Os Cheyenne o seguiram de perto. Custer deve ter avistado aquela investida audaciosa na planície coberta de artemísia, mas ficou a dúvida se ele entendeu o que aquilo significava. Em poucos minutos, aquele general das planícies havia superado um dos líderes mais notáveis da Guerra Civil, encerrando de forma abrupta sua carreira militar e sua vida. Nessa investida ousada, Crazy Horse conquistou sua vitória mais famosa, saindo de uma situação que parecia bastante perigosa. Os Sioux não tinham certeza de quantos soldados estavam com Custer e o general caiu em sua própria armadilha. Para os soldados, deve ter parecido que os índios surgiram do chão para atacá-los. Eles cercaram os soldados de 3 lados e lutaram até que não restasse nenhum homem branco vivo. Depois desceram até a posição de Reno, que estava tão bem entrincheirado em uma ravina profunda que se tornou impossível desalojá-lo. Gall e seus homens mantiveram Reno preso,
até que a aproximação do General Terry forçou os Sioux a desmontar o acampamento e se dispersar. Enquanto Sitting Bull era perseguido até o Canadá, Crazy Horse e o Cheyenne vagaram pela região, relativamente sem serem incomodados durante o restante do ano. No inverno, o exército surpreendeu os Cheyenne, mas não causou muito dano, provavelmente porque sabiam que Crazy Horse não estava longe. Rendição, traição e legado. Seu nome era respeitado. De tempos em tempos, delegações de índios amigáveis eram enviadas a ele para convencê-lo a se render na reserva, prometendo uma audiência justa e tratamento digno. Por um período, ele resistiu, mas o rápido desaparecimento dos bisões, sua única fonte de sustento, provavelmente pesou mais sobre ele do que qualquer outra influência. Em julho de 1877, ele finalmente se rendeu em Fort Robinson, Nebraska, com vários milhares de índios, a maioria Oglala e Minneconjou Sioux, com o entendimento claro de que o governo ouviria e resolveria suas queixas. Nesse ponto, o general Crook proclamou Spotted Tail, que havia prestado muitos serviços valiosos ao exército, como chefe supremo dos Sioux. Isso gerou ressentimento em muitos. A atenção dada a Crazy Horse ofendia Spotted Tail e os batedores indígenas que planejaram uma conspiração contra ele. Relataram ao General Crook que o jovem chefe o mataria no próximo conselho e incitaria os Sioux a outra guerra. Crook foi aconselhado a não comparecer ao conselho e, de fato, não compareceu, enviando outro oficial em seu lugar. Os amigos de Crazy Horse descobriram o plano e o avisaram. Sua resposta foi direta: apenas covardes são assassinos. Crazy Horse estava em um momento crítico, sua esposa gravemente doente. Decidiu levá-la para seus pais na agência de Spotted Tail. Nesse ínterim, seus inimigos espalharam boatos de que ele havia fugido e um grupo de batedores foi enviado atrás dele. Eles o alcançaram enquanto ele cavalgava com sua esposa e um amigo, mas não tentaram prendê-lo. Após deixar a mulher doente com sua família, Crazy Horse foi visitar o Capitão Leah, o agente dos Brules, acompanhado por todos os guerreiros do grupo Minneconjou. Essa escolta fez uma aparição imponente, gritando e cantando. O Capitão Leah e o missionário Reverend Cleveland descreveram a situação como extremamente crítica. Os batedores que seguiram Crazy Horse, da agência Red Cloud, foram aconselhados a não se mostrarem, pois alguns guerreiros sugeriram que deveriam ser açoitados publicamente. Diante dessas circunstâncias, Crazy Horse mostrou seu espírito de liderança. Ele acalmou os jovens guerreiros dizendo: "É bom ser corajoso no campo de batalha. É covarde demonstrar bravura contra seus próprios companheiros de tribo. Esses batedores foram obrigados a fazer o que fizeram. Eles não são melhores que servos dos oficiais brancos. Vim aqui em uma missão pacífica." O capitão instou Crazy Horse a se apresentar ao quartel-general do Exército para se explicar e corrigir os rumores. Após ele consentir, uma carroça e uma escolta foram disponibilizadas. Afirmou-se que ele voltou sob prisão, mas isso não era verdade. Alguns índios se vangloriaram de tê-lo ajudado a voltar, mas suas histórias eram infundadas. Ele foi por conta própria, sem suspeitar de traição ou determinado a enfrentá-la. Ao chegar ao acampamento militar, Little Big Man caminhava ao seu lado, enquanto seu primo e amigo, Touch the Cloud, estava à frente. Depois de passar pelo sentinela, um oficial se aproximou e começou a caminhar ao lado dele. Crazy Horse estava desarmado, exceto por uma faca comum. Sem suspeitar de nada, ele caminhava em direção à guarita quando Touch the Cloud se virou e exclamou: "Primo, eles vão te prender." "Outro truque do homem branco! Deixe-me ir! Deixe-me morrer lutando!" gritou Crazy Horse. Ele parou e tentou se soltar e sacar sua faca, mas seus braços foram segurados firmemente por Little Big Man e pelo oficial. Enquanto lutava, um soldado o apunhalou pelas costas com uma baioneta.
O ferimento foi fatal e ele morreu naquela noite com seu velho pai cantando a canção da morte sobre ele. Após sua morte, seu corpo foi retirado, pois disseram que ele não deveria ser poluído ainda mais pelo toque de um homem branco. Esconderam-no em algum lugar nas Badlands, onde repousa até hoje. Assim morreu um dos mais habilidosos e verdadeiros índios americanos. Sua vida foi exemplar, com um histórico limpo. Nunca esteve envolvido em massacres, mas foi líder em praticamente todos os combates abertos. Figuras como Crazy Horse e o chefe Joseph são raras entre os chamados povos civilizados. A reputação de grandes homens tende a ser obscurecida por motivos e políticas questionáveis. Mas eles são patriotas puros, dignos de honra, tanto quanto qualquer outro que já respirou o ar deste novo mundo.